Boa tarde, meus irmãos. Aqui é o Marcelo do canal Novidades da Promessa. Hoje vou trazer para vocês, vou falar na verdade para vocês sobre o dízimo, uma palavra polêmica que quando a gente fala de dízimo vira coisa muito polêmica. Uns defendem, outros não. Quem está no sistema defende fielmente essa palavra. E o que eu pesquisei aqui é muito importante. E quem tem a escritura, pegue ela aí e compara aí no que eu vou passar para vocês hoje. Muitas coisas muito interessantes, entendeu? Dízimo é uma palavra polêmica demais. E eu pesquisando nesses últimos dias aí sobre o dízimo e encontrei aqui nas minhas pesquisas um concílio, que a gente sabe que tem vários concílios, só que esse concílio eu não conhecia. O mais conhecido é o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, entendeu? É o mais conhecido que a gente conhece. Mas eu consegui descobrir esse concílio, que a mãe de todas as igrejas, né, de todas as abadias, que é a Igreja Católica, mais um concílio que ela fez, e ela fez sobre o dízimo. Eu vou ler essa página aqui que eu pesquisei, que eu encontrei, muito interessante. Vou começar aqui a leitura para vocês e vou mostrar também para vocês uns livros que falam do dízimo também, que vocês vão entender como o sistema religioso e o sistema político andam junto. Você entendeu? Vou começar aqui a leitura. A Igreja Católica institucionalizou a cobrança no Concílio de Macon. Esse é o concílio que eu falei com vocês, que eu nunca tinha ouvido falar. É a primeira vez eu pesquisando encontrei sobre esse concílio de Macon. E em 585 estabeleceu a quantia de 10% das posses dos fiéis. Os 10%, os famosos 10%, né? Só que entrou a parte política no meio. Entrou e eles dois andam junto e nos roubam e mentem para nós sobre o dízimo. Que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo é comida. Você entendeu? É comidas e as colheitas, os 10% das colheitas. Eu vou mostrar para vocês na escritura que os falsos pastores, os falsos profetas, eles mentem, eles escondem da gente. Tem umas passagens aqui na escritura que eles nunca leram para vocês, nem desde de um templo de pedra. Você entendeu? Eles não podem, se eles lerem a pessoa rapidinho, a pessoa, eu creio que ela descobre, por isso que eles não leem nas pregações deles lá, só leem o Malaquias 3:10, que é o mais conhecido, só que na escritura tem mais, e eles não mostram, que é colheita. Você entendeu como que é? Continuando aqui, mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática. Começou a entrar a parte política. Conforme alagava seu império, no século IX, difundia a cobrança nas regiões conquistadas. Quando esse rei francês, esses reis, quando ele conquistava, ele implantava esses 10%, a cobrança do dízimo, junto com a Igreja Católica. Você entendeu? Continuando. Com o tempo, os governos entraram na jogada, como eu disse para vocês. A Igreja permitiu reis a cobrarem o dízimo.
mediante o compromisso de expandir a fé cristã, de catequizar os pessoal, o povo, principalmente os Yahuas, foi catequizado. E diz Diego Osmar Silveira, historiador da UFMG, com a separação entre a Igreja e o Estado. A partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser um tributo exclusivo religioso, entre aspas, porque hoje em dia eles ainda estão juntos. Aqui fala que eles separaram no século XVIII, mas isso é, entre aspas, eles estão juntos até hoje. O Estado, a religião estão juntos. E eles estão enganando a gente várias vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui em alguns livros que o sistema político sempre teve no meio dos dízimos e das religiões. Os dois. Esse livro é um livro chamado História da Capitania de São Vicente. Nesse livro fala que os políticos, os reis, tomavam dízimo também dos fiéis, das pessoas, junto com a Igreja Católica. Mas você ver, a capitania de São Vicente, pela grande distância e costa de mar, conseguiram ficar na jurisdição do Rio de Janeiro. Porém, os dízimos desta vila e também os da vila de Paraty ficaram sempre sujeitos à capitania de São Vicente. Hoje, de São Paulo, que eles dividiram, né? Sabemos que Rio, São Paulo, Minas e outros estados aí eram o mesmo. E esse aqui, mais uma prova que eles dividiram. Hoje de São Paulo, como até agora se está praticando. Tem esta vila igreja paroquial e um convento de religiosos carmelita calçados, um tabelião de judicial e notas, escrivão da Câmara e um de órfãos, que serve por donatário que anualmente pagam. Sabemos que o dízimo é para os órfãos, viúva e para os levitas e para os estrangeiros. Porque mais para frente eu vou falar para vocês quem é os levitas e quem o único que pode tomar dízimo. Mais para frente eu vou passar para vocês. Lendo aqui mais um livro aqui, falando do dízimo. É um pouquinho grande, mas eu vou passar para vocês aqui. Descansando nesse protesto, esperava no sul gozar do fruto das suas conquistas e reparar os estragos da guerra. Mas outras calamidades vieram visitar Pernambuco e as províncias do sul. Extraordinariamente chuvosa a estação, transbordarão os rios, os homens e gado foram levados pelas cheias, especialmente nas cercanias de Capivaribe. Destruída pela inundação, as canas novas foram as que, por já crescidas, escaparam. E esta sorte, róis por uma espécie de verme aquático que penetraram por elas lhes comia o amargo. A estas calamidades seguiu-se peste, raivando as bexigas de forma tal que só na capitania da Paraíba morreram delas 1.100 negros. Eram nossos irmãos, né? Escravos, os escravos. Morreu muitos por doença também que esses portugueses trouxeram, na verdade eram os ingleses e franceses. Acarretaram um mal sempre o outro. Não poderão
os portugueses nesta província conquistada pagar os impostos, pelos que requerão aos estados remissão delas, alegando que em tais ocasiões costumaram o seu próprio governo exigir a pena dos arrematantes dos dízimos, 1/10 desta. É o famoso 10%, né? Teve na sua outras dificuldades com que luta, tendo ganhado os que podem durante as negociações. Mais um livro, né? Que falando dos dízimos, né? Que sempre está ligado à política. E temos mais aqui nesse livro, mais um livro aqui importante que eu achei sobre o dízimo também. Suas terras e as repartem pelos moradores como querem. Todavia, movendo-se depois alguma dúvida sobre as tantas, não são eles os juízes delas, senão o provedor da fazenda, nem os que recebem de sesmaria têm a obrigação de pagar mais que dízimo a Deus. Vamos falar aqui como está aqui no livro, dos frutos que colhem. Aqui, ó, o próprio livro denunciando que o dízimo foi frutos da terra, não dinheiro. Como esses pilantras, desculpa a palavra, do sistema religioso nos engana, fala que é dinheiro. Pertence-lhes também a vintena de todo o pescado que se pesca nos limites das suas capitanias, e todas as águas com que moem os engenhos de açúcar, pelas quais lhes pagam de cada 100 arroba 2 ou 3, ou conforme se concertam os senhores dos engenhos com eles ou com seus procuradores, as quais pensões não tem a Bahia, Rio de Janeiro e Paraíba, e as mais capitania do El-Rei, nas quais se paga o dízimo somente. Mas no que toca à jurisdição do cível, e crime já limitou o rei. Depois muitos, como veremos no capítulo 1 do livro 3º, que confirmando nessas passagens desses livros que a parte política sempre teve no meio da parte religiosa. O dízimo, os próprios reis, o mesmo rei Franco da França, os francos, o rei Magno, ele tomava o dízimo junto com a Igreja Católica. E esses livros, são 2 livros que eu li aqui, a História da Capitania de São Vicente, você pode procurar aí, que tem ele em PDF, e vocês lerem, gente, pesquisa, não seja enganado, como o sistema nos engana, não ensina a pessoa a ler a própria escritura, eles mesmos interpretam o que eles querem para te enganar. E outro livro são Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, de 1500 a 1627. Procura aí que vocês vão encontrar, gente. Agora, eu peço para vocês que peguem as suas escrituras, que eu vou agora partir para o lado da escritura. Vou partir para o lado da escritura. Eu tenho aqui muitas passagens da escritura que não é lida no sistema religioso, desses falsos profetas, que ensina que dízimo é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Mais uma vez, certa denominação que eu ia, fiquei 10 anos enganado. Eles falavam que naquela época não tinha dinheiro. Engano seu. Pode ler lá em Gênesis, lá, que Abraão, ele comprou o campo de Macpela para enterrar Sara como moeda corrente naquela época. Era dinheiro. Então, como não existe dinheiro, não existia dinheiro naquela época? Você entendeu?
porque eles mentem para nós. Eles só lê Malaquias 3:10. Você vai conversar com um religioso, ele vai falar, ah não, está lá em Malaquias 3:10, só que eles não lê tudo, não lê o contexto todinho. Você entendeu? Os falsos profetas só lê o mais famoso Malaquias 3:10. Vou ler aqui uma passagem aqui, começar na parte de escritura, a gente pega a sua escritura aí, não seja enganado por esses lobos devoradores que nos enganam. Eu fiquei 10 anos enganado. Hoje, pela benevolência de Yahushua, eu tô com a mente aberta para não ser mais enganado. Você entendeu, gente? Começando aqui na escritura, sabemos que ela está manipulada, mas tem muitas verdades aqui. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 20, falando aqui sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que venham até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores que nos roubam. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe suas uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pessoal, fica de olho nesses esses falsos profetas. Fica de olho, não deixe de ser enganado. Leia a escritura, mesmo que ela está mexida. Você entendeu? Tem uns apócrifos aí. Mais uma passagem aqui para denunciar esses falsos profetas. No 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Fica esperta, galera. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação ao Salvador, que os resgatou. Salvador Yahushua. Lá dentro desse templo de pedra, eles pegam heresias, e nele nega o nosso Salvador, Yahushua, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eles estão blasfemando o caminho da verdade de Yahushua, que Yahushua nunca fez religião. E nunca fez. Esses são os falsos profetas. E por avareza farão de vós negócios, como palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença em suas perdição. Não dormita. Você vê que eles são avarentos. Eles querem só dinheiro. Por isso que eles não ensinam a verdade. Esse 10% de dízimo que eles falam, totalmente mentira, que eles nem podem tomar seu dízimo, porque dízimo, o único que podia tomar seu dízimo é os levitas, é os sacerdotes. Eles não teve parte na terra. Eu vou ler aqui nas passagens aqui que eles não avisam para vocês. Eles não tinham parte na terra das 12 tribos. É o único das 12 tribos que não tinha parte da herança. E ficou os irmãos deles para dar para eles essa parte de 10%, que era comida, que era produtos da terra, não dinheiro. Vou ler aqui em Levítico, que tem Levítico falando sobre o dízimo. Isso aí, esses falsos profetas não falam para vocês. Levítico capítulo 27, versículo 30. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor. Vou ler como está aqui, sabemos que está manipulada. Santas são do Senhor, são do nosso Salvador Yahushua,
que eles ocultaram. Mas uma passagem aqui que o sistema religioso não conta, não fala pra gente. É 2 Crônica, capítulo 31. Gente, pega a sua escritura, assiste essa live, pega essa escritura e você vai ver que vocês estão sendo enganados por esses falsos profetas. 2 Crônica, capítulo 31, do versículo 4 ao 6. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas. Tá vendo aqui que eu falei com vocês? Que é o único que pode. Esses falsos profetas aí, esses pastores aí, esses padres aí, não é os levitas, eles não têm essa autoridade de tomar esse dízimo, não têm autoridade, são ladrões salteadores. Para que se pudesse dedicar à lei do Salvador, à lei de Arusha, à lei do Senhor, que se fala Senhor, né? Que não está na Bíblia aqui. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do trigo, para você ver mais uma vez que não era dinheiro, era comida. Primícia do trigo e do mosto, e de azeite, e de mel, de toda novidade do campo. Também os dízimos de tudo que trouxeram em abundância. Era coisa do campo, era comida, eram as plantações, não dinheiro. Que Arusha nunca pediu dinheiro para ninguém. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram os dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Salvador, ao Altíssimo Yahweh, e fizeram muitos montões. Você viu, gente? Pega a sua escritura, não seja enganado. 2 Crônica, capítulo 31, do 4 ao 6, o versículo. Leia, gente. E tem mais. Leia suas escrituras, mais uma vez. Agora eu vou ler em Números. Essas passagens aqui nunca foi lida dentro de um templo de pedra. Nunca foi. Eles se enganam. Números capítulo 18, do versículo 21 ao 24. E eis que os filhos de Levi tenho dado todo o dízimos em Israel, por herança, que é a herança deles. É eles que só poderiam tirar o dízimo, só os levitas que poderiam tomar esse dízimo. Pelo seu ministério, que acessem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação. Está aqui, gente, é só os levitas. Somente o sacerdote da tribo de Levi que podem, hoje não tem mais. Hoje eles perderam a identidade. Eu vou falar quem são eles. Somente o sacerdote da tribo de Levi que poderia recolher o dízimo, e não os falsos pastores, padres e rabinos. Continuando, eles não podem tomar o dízimo, porque só os levitas. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si as suas iniquidades, pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Como diz para vocês, eles não herdaram nenhuma. Porque o dízimo foi os filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada. Tenho dado por herança os levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarei, tá vendo? Eles nunca herdaram nada, é por isso que os irmãos deles, o resto dos irmãos, tinham que dar o dízimo para eles, que eles eram sacerdotes, eles que cuidavam do sacerdócio real de Arusha. Continuando aqui, e tem mais.
E tem mais, o dízimo só poderia dar 3 em 3 anos. Vou ler aqui para vocês aqui, ó. O dízimo era dado uma vez por ano, na verdade, uma vez por ano e de 3 em 3 anos. Errei. O dízimo era dado uma vez por ano. O dízimo era dado uma vez por ano e de 3 em 3 anos. Uma vez por ano e de 3 em 3 anos. Os 10% era destinado aos necessitados, às viúvas e os órfãos e os estrangeiros. O dízimo nunca foi colocado para dar semana em semana, todo dia, como o sistema religioso prega nesses tempos de pedra. Todo dia, o único centavinho que você pega, você tem que dar o dízimo para eles comprarem aviões, carros importados, curtir com seus 10%, gente. Acorda. Dízimo nunca foi dinheiro, foi comida. Hoje em dia, não se deve tomar mais o dízimo. Não se deve, porque os levitas, os verdadeiros sacerdotes, perdeu a sua identidade, perdeu sua memória. Que os levitas hoje, gente, vou revelar para vocês, os levitas hoje, as 12 tribos de Israel, um dos levitas, as tribos de Israel, é os haitianos. Os haitianos, que são os verdadeiros levitas, os sacerdotes, eles caíram na tentação, como os outros irmãos também caíram. Eles foram servir outros deuses, foram fazer voodoo. E hoje eles perderam. E até nós também, os brasileiros, todo o povo da América perdeu sua identidade. Continuando sobre o dízimo, gente. Continuando. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 até o 26. Na verdade, até o 29. Vocês vão ver que essa passagem aqui, o sistema, os falsos pastores, falsos profetas, não fala para vocês. Certamente darás o dízimo e toda a novidade da tua semente, não dinheiro, que cada ano se recolhe do campo. E perante o Senhor, e perante o Altíssimo Yahweh, no lugar que escolhe para ali fazer habitar o seu nome. Tá vendo que o próprio Yahweh, ele escolhia os locais para você dar o dízimo, porque quem cuidava disso eram os sacerdotes, eram os levitas. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Altíssimo Yahweh todos os dias. E quando o caminho for tão comprido que não possas levar, pois está longe de ti o lugar que escolheu o Altíssimo Yahweh, para ali pôr o seu nome, quando o Altíssimo Yahweh te tiver abençoado. Então, vende-os e ata o dinheiro nas tuas mãos. Agora ele já converteu o seu dízimo em dinheiro. Tipo assim, quando o Altíssimo colocava, você tem que levar, vamos supor, você tem que levar seu dízimo lá em Rio de Janeiro, a capital de Jerusalém. Se o igual daqui de São Paulo é muito longe, o que você tinha que fazer? Você tinha que vender aqueles 10% da sua colheita e transformar em dinheiro e comprar tudo que sua alma, tudo que você quiser. Vou continuar aqui. E aquele dinheiro darás por tudo a que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebidas fortes, e por tudo a que te pedir a tua alma, como ali perante Altíssimo Yahweh, e alegra-te, tu e tua casa. Olha que forte, cara, olha que forte. Como era o dízimo, quando era o dízimo. Porém, não desampararás os levitas, que está dentro da tua porta,
pois não tem parte na herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todo o dízimo da tua novidade. No mesmo ano, os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte na herança tem contigo. E estrangeiro, ó, pra você ver, tá mais uma vez aqui falando que era para os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que estão dentro das tuas portas. E comerão e fartar-se-ão para que o Senhor, para que o Altíssimo Yahweh te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Nossa, que forte, gente! Leia essas escrituras, leia, gente. Não deixe se enganar. Agora eu vou passar para vocês o ponto que o sistema religioso engana vocês. Eu vou chegar agora em Malaquias, no livro de Malaquias. Vê para vocês verem, galera. Vou ler aqui o versículo mais famoso que tem, né? Que esses pilantras, desculpa a palavra, desses pastores, desses padres, desses rabinos que roubam vocês. Você entendeu? Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo na casa do tesouro, para que lhe haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Altíssimo dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior bastância. Só isso que eles lerem, isso que eles lê pro pessoal que está lá. Só que quem rouba esse dízimo eram os sacerdotes levitas. Não, e que eles falam, não, se você roubar a Deus, você vai roubar, e se não der o dízimo, você vai roubar, você vai sair perder tudo, você vai... Eles falavam assim com a gente, dava maior medo, colocava medo na gente. Se você está roubando a Deus, como eles falam, né? O religioso fala, você está roubando a Deus, entendeu? E vai entrar em doença, vai perder seu carro, vai perder não sei o que, entendeu? E na verdade está aqui, ó, Malaquias capítulo 2:1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós outro. Que esse mandamento aqui em Malaquias, que eles lerem, era para os sacerdotes levitas na época. Eles estavam roubando a Yahweh. Por quê? Eles estavam pegando o melhor e ficava para eles, e eles não davam para os órfãos, você entendeu? Para os estrangeiros, que era para ser, você entendeu, gente? Era isso aí, sobre o dízimo, igual eu falei com vocês, é muito polêmico, e vocês quiserem ler, leia a escritura, não seja enganado por esses falsos pastores, por esses falsos, que eles não é levitas, eu falar para vocês, eles não são levitas para tomar o seu dízimo. O dízimo naquela época era só os sacerdotes levitas que poderia tomar, que hoje eles perderam a identidade. Eles são os haitianos, esses são os verdadeiros sacerdotes, só que eles perderam a identidade. Hoje eles servem outros senhores, outros deuses, não servem a Yahweh. Eles mexem com voodoo, mexem com prática que Yahweh não permite. E eles perderam, como nós também, que faz parte das 12 tribos de Israel, perdemos a nossa memória, perdemos nossa cultura, porque eles vieram, e esses ingleses e franceses invadiu o Jerusalém, que é o Brasil. Tá bom, galera? Fica aí a dica, abre os olhos, sai desse sistema religioso satânico. O maior pecado do ser humano é ser religioso. O irmão José fez live esses dias falando sobre isso. Acesse nossos canais lá, acesse o canal TV Cariri, acesse o canal do irmão Rodinei também, e que tem muitas coisas importantes lá. E, gente, dê o like aí, se inscreva no canal, para poder vocês aprender mais, para vocês abrirem suas mentes, porque o sistema nos engana.
Tá bom, gente? Muito obrigado. E eu dedico essa live para quem vai assistir por vir, que vocês abrem suas mentes. Deixe de ser enganado por esses falsos profetas, por esse sistema satânico religioso. Essa é o maior pecado do ser humano, é ser religioso. Isso é braço de Lúcifer. Religião e política andam junto, é o mesmo braço. Muito obrigado, gente, e em breve tem mais live aí, tá ok? Tchau, tchau, gente, tchau.